Fala galera, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre memória RAM. Quanto de memória RAM exatamente você precisa para fazer um upgrade no equipamento que você já tem ou na hora de escolher ou de comprar um novo computador? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre 3 situações típicas que acontecem. Você precisa escolher o quanto memória você vai comprar para um PC novo ou para fazer o upgrade em um computador para trabalho, em um computador para jogos e em um computador onde você vai fazer trabalhos pesados, como criação de conteúdo, edição de vídeo ou coisas assim. Só que ao invés de mostrar uma lista e dizer o quanto que você precisa, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador o quantos gigabytes de memória RAM está sendo ocupado pelos softwares que vão rodar aqui agora, e você vai ver se o tanto que você tem ou o tanto que você precisa está de acordo com o que nós vamos mostrar aqui. Antes da gente começar a abrir os programas, só para esclarecer que as configurações que você está vendo aí na sua tela agora é de um computador que eu já tenho há mais ou menos uns 5 a 6 anos e até hoje funciona super bem, e o estado da máquina agora é limpo. Eu simplesmente reiniciei ele, fiz o login, eu não abri nenhum programa até agora, só tenho alguns programas no fundo que estão rodando que eu vou explicar melhor. E como eu tenho uma placa de vídeo da NVIDIA, eu vou iniciar nesse momento a gravação da tela para poder mostrar para vocês exatamente como está o computador agora e quanto memória RAM eu tenho ocupado. No caso da NVIDIA, para você fazer a gravação da tela direto pelo driver, é simplesmente por apertar o Alt F9 e ele vai começar a gravação. Um detalhe é que essa marca d'água que aparece aí, eu não sei como tirar. Então agora vocês estão vendo a tela aqui do computador, eu vou subir aqui os meus ícones, né, ocultos, e você vê aqui que eu simplesmente tenho rodando aqui o antivírus do próprio Windows, os drivers da NVIDIA, né, que sempre estão aqui, e eu uso aqui o software, né, do Google Drive para fazer os backups aí dos meus arquivos e assim não perder nada. Então agora nós vamos abrir alguns softwares que eu consideraria de trabalho e descobrir quanta memória RAM esses softwares ocupam. Para fazer a medição dessa memória, eu vou apertar o Ctrl Shift ESC, que vai abrir aí o nosso gerenciador de tarefas, e nós podemos ver que nesse momento, simplesmente do computador estar ligado, nós estamos gastando aí uma média de 2.6 a 2.7 GB de memória RAM. Então se você tem um computador ou vai comprar um, com 4 GB de memória, só para o Windows funcionar, saiba que você já vai gastar praticamente 3. Então funciona um computador com 4 GB de memória? Funciona. Mas você não pode abrir muitas coisas, senão ele vai apresentar alguma lentidão. Então para fazer esse teste, nós vamos abrir 2 abas do Chrome, o Word e o Excel. No caso aqui do Chrome, a gente vai abrir 2 sites aqui muito comuns, por exemplo, o YouTube e o Netflix. Veja que os 2 sites já estão aqui devidamente carregados, e nós vamos abrir, vou deixar até rolando aqui a propaganda do fundo, e eu vou abrir aqui o Word e vou abrir aqui também o Excel. Então, com esses 2 documentos abertos, nós estamos gastando aqui mais ou menos 3,6 GB de memória RAM. Então quer dizer que um computador de 4 GB dá, não dá? Bom, dá para abrir, mas é fato que à medida que você vai digitando algum documento, editando ou navegando pelos próprios sites, a memória vai enchendo mais um pouquinho. Então eu nunca recomendaria que você fizesse ou comprasse um computador com 4 GB de memória. Como que a gente pode resolver isso aqui se você não tem opção, não tem para onde correr? Talvez fechando alguns aplicativos do fundo, como vocês viram eu tenho alguns ali rodando, ou então escolhendo, abrindo um programa primeiro e depois o outro. Agora a gente vai ver uma segunda situação, que é utilizando jogos, Eu tenho um ou outro jogo instalado aqui na máquina, não sou muito de jogar esses jogos mais populares, mas eles vão ser o suficiente para a gente determinar o quanto de memória você precisa. Provavelmente quando você estiver jogando, você vai ter algumas abas aí, do Chrome aberta, você talvez vai ter aí o Spotify rodando no fundo, ouvindo aí as suas músicas, e o jogo em si aberto. No caso aqui, eu tenho o League of Legends instalado, eu vou abrir somente o cliente e depois eu vou criar uma partida aqui de demonstração e nós vamos ver quantos gigabytes de memória vai estar ocupado. Então agora o jogo já está aberto, está no maior mapa disponível aqui no jogo, e nós vamos apertar o Alt Tab e verificar assim quantos gigabytes de memória estão ocupados. Então como você pode ver, dos 16 disponíveis aqui no sistema, nós temos 5,8 GB de memória RAM ocupado.
Isso significa que um computador com 8 GB de memória é o suficiente para jogos? Depende do tipo de jogo que você vai jogar. No caso do League of Legends, ele não é um jogo que gasta nem muita placa de vídeo, nem muita memória, né? Em termos leigos. Se nós abrirmos aqui a aba de processos, por exemplo, você vai ver que o cliente do League of Legends ocupa basicamente 1,5 GB só. Mas é fato que alguns jogos mais pesados gastam aí 4, 5, 6 GB, ou às vezes até um pouco mais de memória RAM. Então, nesse caso, para esses jogos mais pesados, provavelmente 8 GB de memória RAM não serão suficientes. Algumas pessoas têm optado por 12 GB, né? E talvez aí misturando aí algumas quantidades de pentes. Tem algum problema em fazer isso? Não. Talvez você não consiga tirar aí toda a performance da sua memória, mas não vai ser uma diferença significativa em que você vai ter uma experiência ruim de jogos simplesmente porque você não tem, por exemplo, 2 pentes iguais ou algo do tipo. Mas isso mostra que o que muitas pessoas dizem que você precisa de 16 GB no mínimo para jogar, não é bem assim, depende, na verdade, de quais aplicativos você vai usar. Agora nós vamos para a terceira situação, que é o computador aí para trabalhos mais pesados, que é edição de fotos, vídeos, desenhos, vetoriais e coisas do tipo. Então agora eu vou fechar todos os programas e vou abrir esses softwares sem reiniciar o computador. Então talvez ainda tenha algum resquício na memória dos softwares que eu abri antes. Mas por que eu não vou reiniciar? Porque a realidade é essa, né? Você não reinicia o seu computador toda vez que você fecha e abre um programa. Então vamos ver o quanto de memória fica ocupada nesse caso. Para essa situação eu anotei aqui alguns softwares que são muito comuns, né? Eu vou abrir aqui, por exemplo, o Photoshop, que muita gente trabalha com ele. Vou abrir aqui ao mesmo tempo o After Effects, que é um programa pesadinho, especialmente depois que você começa a trabalhar em algum projeto. E vou abrir aqui também o Illustrator, que é um software que muita gente usa. Vou continuar deixando as duas abas do Chrome abertas e também vou deixar aqui o Spotify aberto. É claro que depois que você começa a mexer, né, no software, abrir os seus projetos e tudo mais, a memória RAM vai aumentar um pouco, né, o consumo, mas como você pode reparar, só de abrir os programas, nós temos aí praticamente a mesma quantidade do jogo, 5.7 ou 5.8 GB de memória RAM ocupado. Então 8 GB é o suficiente? Novamente a resposta depende, né? Alguns projetos em que eu fiz aqui, o trabalho nesse computador, só com o After Effects, só o programa em si, estava ocupando basicamente 10 GB de memória RAM. Então os 8 aqui é o suficiente para abrir o software, mas provavelmente não vai ser o suficiente para você editar os vídeos e o que você quer, né? O seu trabalho. Então nesse caso eu recomendaria pelo menos aí 16 GB de memória RAM para você ter espaço de sobra. É claro que esses 16 GB provavelmente você vai ocupá-los com 2 pentes de 8 GB para ter aí a melhor performance possível, mas talvez se você está montando aí o seu novo computador, vale a pena você comprar uma placa que tem 4 slots de memória, né? Uma placa-mãe com 4 slots. Por quê? No futuro, se você precisar mais, você pode colocar mais um ou mais 2 pentes de 8 GB ou até substituir por pentes maiores se for aí uma extrema necessidade, mas esse caso é muito atípico. Espero que esse teste tenha esclarecido um pouco sobre quanta memória RAM você precisa e a gente se vê no próximo vídeo.